cadeia, falei, você é homem pra caralho, eu vou te levar pra Birigui. Quando você quer ir pra Birigui? Você não vai botar uma fé, mas eu juro pela saúde do meu filho. Ele falou assim, não, senhor, agora eu gostei dessa fita aí. Quero Vamos fé. arrebentar mais um pouco a facção, depois eu vou embora. Vou dar outra fita pro senhor aí. Aí já começou. Aí começou. Aí que pé que nós chegamos? Nós tivemos 42 operações grandes. A gente começou a soltar no sistema que a gente queria sequestrar, que a gente queria resgatar preso. Porque não era o foco da gente chegar na quadrilha que fazia resgate. A gente começou a jogar que a gente queria resgatar. E as quadrilhas vinham, né, cara? Aí a gente almoçava, tomava cerveja, conhecia os caras e no dia do resgate de preso a gente ia todo mundo. Pegava todo mundo e os que reagia tomava. E o que é legal, assim, algumas vezes deu errado. Dessas 40 e poucas operações, umas 3, 4 deu errado. Eu tenho uma que eu perdi essa aliança aqui, ó. Essa aqui já é a segunda do meu casamento. A primeira eu perdi. Eu quase saí na mão com os 4 polícias da minha tropa. A gente discutiu num nível tão hard, que eu fiquei tão nervoso, eu era muito magro. A minha aliança saiu voando, a tropa de coiano, mano, tudo camuflado com os fuzil. Os caras ficavam olhando pra baixo assim, ó, e vendo eu e os outros 3 sargentos quase sair na mão de gritar um com o outro. Eu revoltado, por quê? Chegou um ladrão, cara. O cara era ladrão de carro forte lá da Bahia, com um Colt M16 zerado, cara. Enrolado numa. Esse negócio que a gente põe pra deitar na praia, como é que chama? É esteira? Canga. Esteira, canga, mas é aquela de. Parece esteira. bambu. Esteira de praia. Meu, a hora que ele desenrolou aquilo na minha frente, no estacionamento, porque nessa eu fui como bandido. Ele enrolou aquilo. Ele veio com uma Ranger, uma Ford Ranger, produto de roubo. E esse cara era tão bichão, cara, que ele falou assim, não, eu vou sozinho buscar meu irmão. Se vocês autorizar, eu participo sozinho. E a gente queria pegar fuzil. Ele falou, eu tenho furo, eu levo. Eu vou sozinho. Aí veio mais 2 outras quadrilhas para outros caras. A hora que eu sentei com ele na Ranger, que ele mostrou o fuzil, que eu olhei aquele fuzil novinho, eu falei, nossa, cara, esse ladrão deve ser bom pra caralho. E ele veio. Mas o que a gente tinha combinado? A minha tropa, nesse carro, primeiro, tinha que estar os polícias sentados na frente. E os vagabundos atrás. Porque a hora que o COI cercasse, e era área de mata, os carros, os meus polícias tinham que abrir as portas e correr. E eu tô olhando, acompanhando no carro de trás, o polícia pega e senta no banco traseiro, cara. O que aconteceu quando o COI abordou? Ele foi em cima do cara, do Ele não polícia. conseguiu sair. Então, os vagabundos foram presos e viram que ele também foi. Teve que E ele não puxar a foi pro grampo, não foi pro DP. Eu tive, cara, que de madrugada acionar Deus e o mundo para uma equipe de agente penitenciário invadir o presídio de Franco da Rocha. Franco da Rocha não, esse era o Parada Neto. Parada Neto e tirar o preso do convívio para mandar para outro presídio, porque senão iam matar ele. Você acredita? Os caras já estavam no forro, vindo para matar ele quando os caras entraram. Além de tirar ele de lá, conseguiram depois mandar esses caras pro RDD, porque eles já estavam caminhando no forro para pegar o preso. O advogado já tinha batido, falou, ó, foi pegadinha. O cara que deu a fita aí é infiltrado. Tá correndo com os polícias. Então a gente... eu tive uma discussão com meus 3 agentes lá, que eu falava... Mano, quando eu falar pra vocês que tem que sentar no banco da frente, tem que sentar no banco da frente. E o sargento falava, ô chefe, você nunca tá contente com porra nenhuma. O cara foi lá e sentou, mano, só sobrou o banco de trás. Eu falei, mas você arranca o cara, não pode dar errado. Os caras matam o cara na cadeia na mesma hora, mano. Vocês têm que entender. E foi uma discussão, minha aliança voou no mato. E foi engraçado que quando a gente foi apresentar à noite no 20DP, esse ladrão, ele era latrocida de carro forte. Eu fui tirar ele da viatura do COI, né, meu? Ele olhou, tava eu e o antigão dos infiltrados, né, cara? Porque essa ocorrência já tinha caído, fudeu, todo mundo já sabia que a gente era infiltração. Nós botamos a cara. Ele me chamou, ele falou, senhor, pode trocar ideia? Eu falei, pode, mano. Colei lá, eu falei, qual que é a sua caminhada, ladrão? Ele falou assim, meu é carro forte, senhor, lá na Bahia. Eu não sou aqui de São Paulo, não. Eu falei, porra, você se fudeu, hein, mano? Você vem pra São Paulo, já tomou uma invertida dessa? Ele falou, senhor, tô no lucro, não tô vivo. Continuo de cabeça erguida e vou fazer meus corre. Agora, na moral, caralho, eu sou ladrão velho, mano. Como é que eu caí na conversa do senhor? Aí eu senti uma firmeza e falei, ó, mano, tá dando certo, tá bem. Deu certo. Então, nós ficamos 42 ocorrências nessa pegada e
E a gente tinha muita informação, né? Quantas ocorrências? 42 ocorrências nos 2 anos. Deu 42 canas. Mas só coisa boa, não tinha coisinha pequenininha, não. E tinha umas coisas que a gente via o quanto a gente era fraco, entendeu? Então, por exemplo, essa da igreja, que nós matamos 5 caras dentro de uma igreja. Vou ver, deixa eu ver até onde eu vou falar aqui para não me prejudicar. O que aconteceu, cara? É o seguinte... eu ia te contar ela, que era o negócio do resgate da Mas tu mina. nunca contou essa? Então é uma Não, que tu nunca o que eu vou contou? falar é quando eu entrei dentro do distrito. Por favor, se puder, né? Então, é assim, ó, cara. A gente conversava com os caras por telefone como ladrão, entendeu? Tipo assim, eu tô trocando ideia com você, eu, irmão alemão, você, irmão cavanhaque. E aí, irmão, ó, meu irmão Lino, que tá preso lá, passou o teu contato, salve, mas na linguagem da facção. Mas em resumo, assim, estamos com disposição, temos apetite, temos as ferramentas, vamos trabalhar junto, o que dá pra fazer? Aí você chega pra mim e fala, então, nós temos uma fita estudada que a gente tá precisando de um pessoal. Quer participar? É isso. Tinha avião pagador, tinha empresa, tinha várias coisas que os caras tentavam articular. Aí, cara, você não vira pra mim e fala assim, ó, eu, além de ser o irmão cavanhaque, eu sou o Glauber, minha esposa é fulana, eu moro na rua tal, eu estudei no colégio tal. Não tem essa conversa nos ladrão. Sim. É negócio, entendeu? Então eu não sei detalhes da sua vida. Quando a gente foi para esse estouro, o que aconteceu? Juntou várias quadrilhas naquela história que eu fui conversar com o secretário que tinha uma filha de um diretor que ia ser sequestrado. Lembra no começo que eu falei? Sim. Eles me chamaram, aí eu vou te falar da parte política, do porquê da importância do governador. Eles me chamaram na Secretaria de Segurança, o comandante-geral da polícia, o secretário de Segurança e o secretário de Assuntos Penitenciários. Eu sentei lá com um sargento chamado Isabo, tá vivo, meu parceiro até hoje, aposentado já. Sentei lá, os caras falaram assim, ô tenente, conta aí o que você descobriu lá. Eu falei, não, é o seguinte, tem um plano pronto pra catar a filha do diretor de, acho que Araras, Araraquara, um negócio assim. Os caras, sério, meu, mas quantos caras é? Eu falei, não, dos que a gente conversa, pelo menos 5 caras de fuzil tem. Os caras, caramba, mano, pelo amor de Deus, porra, eu tô falando. Aí eu percebi que quando eu joguei, os caras do sistema penitenciário já tinham alguma informação. Os caras viram que era real. Aí, o secretário de segurança virou pra mim e falou assim, vamos montar a operação e catar todo mundo. Eu falei, só tem um problema, né? O cara que tá colocando eu em contato com todo mundo aí tá preso. É o Chacal. Aí ele falou, e qual o problema? Eu falei, o problema é que eu não posso ir pra uma reunião com essa quadrilha sem ele. Primeiro que eu não tenho ainda estrutura de ideia pra trocar ideia com esses caras nesse nível. E segundo, que eles não vão entender ele não estar junto. Porque quando ele falou que ele tava na rua. Aí os caras, mas o que você tá propondo? Eu falei, não tô propondo nada. É assim, ó, eu não consigo fazer uma operação sem o Chacal junto. Aí o secretário virou pra mim e falou assim, ô meu, você não tem ideologia? Como? O que o senhor tá falando? Ele falou, ó, se você tivesse ideologia, você sabe que tem que arriscar pra conseguir êxito. Você tira o cara da cadeia e leva com você. Aí eu falei, ó, se o senhor autorizar, ideologia eu tenho, vontade eu tenho. Eu tô falando só que o negócio é assim, ó. O cara tem mais de 10 anos pra puxar. É latrocida. Como que eu controlo ele? Pra ele não se virar lá e falar pra todo mundo, ó, esses caras é tudo polícia, mata eles e vão fugir. Aí o cara falou assim, não, aí a parte é sua. Você dá um jeito de controlar ele. Eu já pensei na minha cabeça, né? Falei assim, mano, eu vou falar pra ele que uma ciscada que ele der, eu murcho ele na hora ali. Porque eu não vou morrer na mão de 20 caras armados. E eu crio uma estrutura de segurança forte pra todo mundo invadir e se azedar. Falei pra ele, não, se o senhor autorizar, eu faço. Cara, Deus estava do meu lado nesse dia, cara. De uma força, de um jeito tão forte, tão forte. Porque eu te falo, o ladrão não é perigoso pra nós. É o amigo. Esse cara, ele fez um ofício autorizando eu tirar esse preso. E eu fiquei com uma cópia. Eu não tenho o costume de ter essa desconfiança com parceiro, entendeu? Mas eu guardei uma cópia comigo. Olha onde vai chegar isso. Fui lá, tirei o preso. O que nós fizemos? Eu tive um churrasco agora com a minha tropa de rota, porque eu não gosto de ir em festa na rota solenidade da corte não, mas quando é com a tropa eu gosto. E os caras estavam se matando de rir disso. Tinha uma chácara de um cabo
que de vez em quando a gente fazia uma confraternização da rota lá. Eu precisava armar essa reunião dos ladrão para definir o sequestro em algum lugar. E eu não tenho chácara, não tenho nada. Eu tenho um apartamento pequeno em São Paulo. Mano, eu cheguei no polícia da rota, chamei ele e falei, ô, irmão, posso reunir uns polícias, uns amigos aí na sua chácara? Ele falou, chefe, tá à disposição, mano. É nosso. Eu não falei pra ele que eu ia levar 30 ladrão armado. Ele achou que eu ia levar a polícia. Ele não perguntou pra que era? Ele me deu a chave, o mapinha, tudo, e eu espalhei pras 4 quadrilhas que o churrasco ia ser naquela chácara. Qual era a minha ideia inicial? Vai reunir todo mundo. Se os caras vier montado nas ferramentas, o COI invade e já pega ali. Se os caras vier tudo limpo, sem nada, nós vamos dar corda e nós vamos pegar no dia do estouro. Era essa a ideia. O que nós fizemos? Botamos uma companhia de COI. 100 e poucos caras, tudo na mata em volta da chácara do polícia. O polícia não ficou sabendo disso, tipo, 10 anos depois, quando eu contei que a operação era na chácara dele. Ele nem sabia. Aí, cara, nós enchemos de COI. E eu tirei o ladrão lá da cadeia, o Chacal. Puta, eu tenho 2 relógios. Não é esse, é o outro. É um azul que talvez você vai ver depois num podcast eu usando. Eu tenho um relógio azul mais simples, cara, que o ladrão virou pra mim e falou, ô, alemão, eu vou colar na quebrada, no meio dos irmãos, tudo estruturado, sem relógio, mano. Aí eu, o que você quer? Ele, eu quero ir com o seu relógio, mano. Eu dei meu relógio pro ladrão. Aí ele tava de calça bege e camiseta branca, da cadeia. Ele falou, e eu vou de uniforme? Eu, caralho, Chacal, você é forgado, hein, ele. Não, dá uma beca aí. Eu fui buscar na minha casa uma calça jeans e uma camiseta. Beleza. Então ele tava com o tênis zoado que ele tava, calça jeans, uma camiseta, o meu relógio. E aí ele pegou e falou assim, ô, alemão, na moral, mano, eu tô amarelo da cadeia, eu tô muito tempo na cadeia, dá um grau em mim, mano. Eu, como assim? Ele falou assim, deixa eu dar uma arrumada no meu cabelo. Aí eu, mas o que você quer? Ele falou assim, mano, da hora agora é cabelo amarelo. Aí eu, porra, Chacal, nós temos uma operação embaçada, mano. Ele, bom, passa um oxigenado na minha cabeça. A gente tava no comando de inteligência do choque, cara. Esse cara sentado, uma policial feminina, oxigenando o cabelo dele, entra o comandante, Coronel Maguila. Cara. Ele, que porra é essa aí? O ladrão falou, aí, antigão, dá uma olhada na beca que eu tô pra fazer a operação. Aí o coronel chegou em mim e falou pra garoto, vem cá. Eu fui lá, quem é esse cara aí? Eu falei, esse cara é ladrão, chefe. Ele vai com nós pra operação. Eu não quero nem saber. Fala com o comandante geral. Ó, não fala mais nada pra mim. Fala com o comandante geral. Eu, não, o senhor fica tranquilo. Irmão. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos, nós fomos pra uma comunidade que tem lá, que é morrão assim, igual essas daqui, que é no Peri. Clara Nunes, lá perto da Brasilândia. Nós chegamos lá, qual que era a ideia? Ia juntar um comboio de uns 5, 6 carros de ladrão pra ir pra chácara. Então a gente posicionou viaturas do serviço de inteligência lá daquele bairro até a chácara em Mariporã, para acompanhar o comboio para dar o estouro na chácara. Só que a hora que nós paramos na Avenida Inajar de Souza, meu, desceu 2 ladrão. Cara, eu olhava os ladrão de longe e eu falava assim, que picanha, mano. Que vontade de pegar aqui, velho. Olha desses cabra, mano. Isso aí é ladrão. É cara do corre violento, mano. É cara perigoso. Mas eu fiquei ali na contenção com a viatura com o antigão. E os 4 cara que tava num Honda, que era carro do polícia, com a placa trocada, porque nem isso a inteligência deu pra nós. Outros carros pra fazer a operação. Os polícias eram tão loucos que usavam o carro próprio e só trocava a placa. O sargento Edivaldo, que é um cara famoso lá em São Paulo, tava nessa, o Bofão, os cara pegaram, e eu olhando aqui da avenida, desce esses demônios. O que os caras falaram pra eles? Ó, tem 15 ladrão lá e tem 2 carros. Não tem como ir na chácara. Não tem onde pôr o ladrão pra levar. Eles me ligaram e falaram, ô irmão, é o seguinte, o time tá montado, tá todo mundo, tá as ferramentas, tá tudo. Só não tem condução. Não tem carro pra todo mundo. Nós vamos subir lá pra ver qual é que é. Eu virei pros caras e falei assim, não, irmão, muda o dia do churrasco. Os caras, não, tá de boa, irmão, nós vamos conhecer os irmãos. E eu, cara, comecei a entrar em choque, porque eu falei assim, eles vão entrar dentro da comunidade, eu não tenho polícia lá. Os caras eram doidos, velho, doido. E eu não conseguia controlar algumas coisas. Os caras desligaram na minha cara, desligaram e eu vi os polícia meu indo e o tempra dos ladrão atrás e entraram pra dentro da comunidade. E começou a demorar. Aí chegou uma hora, toca meu telefone, um desses, o sargento, me ligou e falou assim, invade, rua tal, número tal, os caras vão matar a gente. E desligou na minha cara.
Eu conheci os filhos, as esposas. Cara, começou a me dar uma tremedeira dentro da viatura. Eu virei pro velhão que tava no meio, o que eu faço? Ele falou assim, chefe, fudeu. Nossa tropa tá lá na outra cidade de Mariporã. O senhor vai ter que pedir apoio pra área aqui. A área, a gente não sabia o grau de comprometimento. E outra, a área não conhecia os agentes. Eles vão invadir a casa, eles vão matar os polícias, achando que é ladrão. O que eu fiz? Eu entrei na rede da Zona Norte, São Paulo, e pedi um contato com viaturas que tivesse disponível no posto da Inajar para subir e invadir uma casa com policiais infiltrados. Eu tenho esse áudio lá, tem um monte de polícia que já guardou isso aí, talvez eu tenha aí na minha casa. Cara, começou a vir viatura, até Kombi veio da PM. Eu subi no capô de uma viatura e comecei a falar pra todo mundo assim, ó. Tem 20 ladrão dentro da casa, só que 4 é polícia. Eu entro, tiro os 4. E 6 cai pra dentro. E aí o tiroteio que tiver é problema de vocês. Mas eu tenho que resgatar os meus, vocês não conhecem. E os caras olhavam assim, ó, mano, sem acreditar, porque nunca tinha acontecido isso na PM. Os caras assim, ó, tudo vibrando, os tatiqueiros, que eu nem conhecia ninguém. Sim. Aí começamos o comboio. Eu com a minha viatura descaracterizada e, mano, umas 10 viaturas de tudo que é batalhão, tudo atrás. Ah, começou os fogos. Pau, pau, pau. O crime avisando que tava subindo um comboio de viatura. Quando eu cheguei na casa, eu vi que era uma igreja. Quando eu vi que era uma igreja, eu comecei a escutar uns disparos, cara, lá dentro. Falei, puta, estão matando meus polícias. Eu peguei a metralhadora, por isso que eu conto isso só depois que eu aposentei, já faz mais de 20 anos. Sim. Eu dei com a metralhadora assim, ó, meu, a porta era chumbadona de ferro, a porta riu pra mim. Eu não sei por onde essa munição passou, cara. Tinha um homem de uns 80 anos que era o pastor da igreja do lado de lá da porta. Não pegou nele. Eu acho que a hora que ele ouviu o disparo, ele assustou, ele puxou o trinco. Abriu. Aí eu falei, sai que nós vamos entrar. Ele falou, aqui que vocês não entram, que aqui é a igreja. Eu dei um chute nele, ele caiu no chão. E o tiro já comendo lá em cima. A hora que eu cheguei, tinha uma mulher bem grande, abraçada com um moleque. E eu olhei pra ele e eu tive a intuição, cara. Eu falei, esse cara é bicho. Mas ela falava, não encosta no meu filho, não encosta no meu filho. Eu falei, então você corre pro fundo da sala e fica lá. E o tiro comendo já no andar de cima. Aí nós fomos subindo, aí o couro comeu, velho. Tinha 15 ladrão armados. Só que no terceiro andar, você olhava assim, era um monte de barraco. O que os ladrão, a maioria, começou a fazer? Pular. Tanto que vários barracos quebrou a telha e os caras caíram dentro do barraco. Esse ladrão retardado do Chacal, que estava com a gente, ao invés de ficar ali com os 4, não, ele foi querer pular. Só que veio uma viatura do 18º Batalhão e que depois virou sargento, o cabo, pegou e baleou ele. Então, quando eu cheguei na laje, que ele já estava prestes a pular, ele estava caído, já ensanguentado, com a minha calça jeans, a minha camiseta e o meu relógio. E nessa ocorrência morreram 5, certo? Ele, o nosso infiltrado e mais 4. E aí, cara, primeiro já foi difícil pra mim tirar o meu relógio da mão dele, porque eu falava assim, meu, a tropa não me conhece, os caras vão ver eu tirando o relógio da mão do ladrão morto, vão achar que eu tô roubando o ladrão. Olha que situação. E a hora que nós tentamos sair, a comunidade fechou a casa e não deixava a gente sair. A minha viatura era uma Blazer descaracterizada que o coronel usava para coisas dele, vamos dizer assim. E quando eu fui pegar, ele falou para mim assim, ó, se essa viatura estiver suja, eu te transfiro, hein? Eu não quero uma sujeira nele, cuidado. Os caras começaram com caibro, destruir a viatura do velho. Meu, quebraram os vidros, acabaram, caibrada, né? Eu olhava para aquilo de dentro da casa e falava, mano, o coronel falou que não podia nem sujar. Eu vou levar ela no guincho, moída, destruída. O choque, reuniu a tropa de choque e subiu com um caminhão Centurion para fazer controle de distúrbios civis para a gente poder resgatar os corpos. Resgatar não, socorrer. Entendeu? E aquele moleque que tava abraçado com a mulher gordona, eu falei, eu vou levar, né, pro DP. Não morreu, mas eu vou levar. Cara, a hora que eu dei entrada no DEIC, um monte de policial civil já vieram e falaram, e aí, fulano, tá voltando? E aí? Chamando tudo pelo... Sabia tudo dele. Ele era o Torre. Ele tinha matado já 2 polícias naquela área lá de fuzil. Caramba. Os caras conheciam ele assim, ó, por sobrenome, nome, mulher, namorada, o que faz, onde mora. Informação total do cara. E nós tudo vendido.
Lá dentro do DEIC, durante a elaboração dessa ocorrência, cara, que de tanto ouvir ele falar, aí eu me toquei que o moleque que eu falava, que narrou pra mim na conversa, ladrão, ladrão, que ele que deu o tiro de fuzil na cabeça do sargento no 45, era o moleque que abraçou a mulher. Caralho, que E você acredita que tem um livro feito? Tem um livro feito que me coloca lá como torturador, assassino, não sei o quê. Fala que esse menino é um injustiçado, que eu levei uma pessoa pro distrito que não tinha nem passagem, nada. O DVC desse cara vai daqui, lá na onde começa a água, lá no Flamengo, lá daqui. É um dos maiores demônios que tem em São Paulo. E o cidadão escreveu que ele é um santo. Então, a narrativa, e aí eu falo pra você, isso tudo, a imprensa, a partir do dia seguinte, como era 5 caras mortos na igreja e um infiltrado, a manchete saiu assim, tenente do infiltrado da Polícia Militar faz ação desastrosa. Cara, eu apanhei uma semana da imprensa em São Paulo. É a pergunta que eu ia te fazer, né, cara? Porque como tu depois, juridicamente, fica o cara que te tirou da cadeia... Ó, levou pra rua e o cara juridicamente, como é que ficou? Primeiro, é assim, ó. Eles estavam com a minha decretação de prisão preventiva pronta. Aí, eu mandei um recado que o meu pai estava com a cópia do ofício do secretário determinando eu pegar o preso e levar na operação. A hora que chegou isso, nível político, cancelaram minha decretação de prisão. Ah, não vão prender ele não. Não pode vazar. Olha o poder daquele documento que eu guardei sem querer. Sim. Aí, acabaram com o meu grupo e me colocaram de castigo no centro administrativo para assinar papel. Um dia um major me procurou e falou assim, você não tem como... Você vai ser ouvido no Tribunal de Justiça. Eu fui ouvido, cara, tinha uma roda. Eu fiquei sentado numa cadeirinha no meio. Acho que o mais novinho tinha 80 anos. Só os antigão do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Eu fui ouvido um dia quase que inteiro. Antes de eu ser ouvido nisso daí, um major falou assim, viu, tem um pessoal querendo saber se você poderia não dizer que os secretários sabiam da operação, que essa operação foi montada pela inteligência da Polícia Militar e que você coordenou tudo sozinho. Você tem como condições de proteger a estrutura? Fizeram essa proposta para mim descarado. Eu falei assim, ó, eu vou contar para todo mundo tudo o que aconteceu. Do início ao fim, e vou dar os nomes em juízo. Isso foi que ano? Isso foi em 2002. E ainda digo, em 2025 eu vou no Fala Globo Podcast e vou contar isso tudo também no podcast. Eu nunca achei que eu fosse num podcast. Mas eu tô falando para você assim, ó, olha como eu fiquei sozinho e tentaram me destruir e comando nenhum apareceu. Hoje vocês têm uma operação aqui onde o comandante-geral tá dando a cara, o delegado-geral tá dando a cara, o governador tá junto. Essa galera que tá por trás tentando destruir essa operação, isso tem um peso, cara, que você não tem noção para quem tá em campo. E olha que eu te contei uma situação, tu falou, pô, fiquei até arrepiado e tu começou a contar o teu relato, né? E só para fechar o teu relato, o sistema aqui que o Tropa de Elite contou, o sistema corta, foda, né? corta a mão para salvar o braço, não é isso? Ou o dedo? Corta mesmo. Corta a mão para salvar o braço. E seria mais um que seria cortado, né? Se não fosse o ofício... É que na verdade é assim, ó. De que ano é o Tropa? É 2007, 2008. Eu já tinha vivido isso 5 anos atrás. Pois é. Muita coisa que hoje um podcast desse faz chegar nas pessoas, antigamente a gente não tinha isso, cara. A gente não tinha como se defender. E a estrutura das escolhas, por isso que eu brinco e falo a corte de Versalhes, os caras vendem tudo que você puder imaginar por uma posição política, por uma posição de comando. Então, cara, dentro da estrutura de polícia hoje, você ter coragem de combater coisa mais grave, você luta contra tudo e todos, cara. O teu inimigo pior é o que tá do teu lado. Sim. Não é o vagabundo. O vagabundo da comunidade, a luta é franca, mano. É ele atirando de lá, a gente atirando daqui, quem morreu vai ser enterrado. Não tem nada escondido ali. Você sabe que ele é ladrão e ele sabe que eu sou polícia.
O foda é o polícia que te bate nas costas. Entrega seu endereço lá na quebrada. É o cara que ganha junto com ele em cima do tráfico. É o cara que extorque. Esses caras que estão perto da gente fardado é o cara de terno no poder de decisão que vai lá e fala, ó, não é pra fazer tal coisa. Você fala, mas eu não consigo entender isso. Hoje eu tô velho, hoje eu entendo tudo, cara. Eu entendo tudo. É o sistema do Tropa. Só que o Tropa começou a escrachar em 2000 e pouco, e hoje os podcasts, o caramba, estão trazendo coisas que uma imprensa normal jamais traria. Jamais. Perfeito. E o público, porra, gosta desses relatos reais, né? E ele consegue ver a vida acontecendo ali, porque no passado ele teria só a manchete. Tenente, desastrosa. Como é que é? Faz uma operação desastrosa. Mal acabou. sabia que eu tinha exata no... Eu defendo hoje que o sistema